Interessante, falou sobre depressão da primeira vez. Hoje, especificamente sobre suicídio, que é um tema que está em voga, né? E toda a vida acontecendo e provavelmente continuará acontecendo. Agora, quando a gente tem os antídotos para isso, e é isso que ele vai nos passar uma abordagem científica, né, através da psicanálise, e também uma abordagem espiritualista, né, sem falar especificamente em religião nenhuma, porque todo cristão, na verdade, é espiritualista. Então, essa abordagem é muito importante. E a gente espera que essa palestra, todos nós passemos para os nossos familiares, e que no nosso dia do quartel, né, oficial de dia, sargento de dia, todos aqueles que têm pessoal sob o seu comando, quando observarem comportamentos que são nocivos à pessoa e que podem levar ao suicídio, né, a gente tem que agir. Não basta a gente assistir palestra, por melhor que ela seja, e guardar para nós. Problemas desse tipo estão dentro da família, estão dentro aí dos grupos de viciados, todo tipo de vício, desde o álcool até os vícios mais pesados, e a gente sabe que tudo isso leva ao suicídio, né? No final das contas, se leva ao suicídio. Grandes traumas na vida também levam ao suicídio, mas isso é a fraqueza do ser humano, né? O suicídio ocorre quando o ser humano é fraco. Para suicidar, o ser humano não é forte, ele é fraco. É uma fuga que ele tem e ele não sabe o que acontece depois, né? E a gente tem uma pequena noção, tá certo? Então, Dr. Emerson, eu convido o senhor para dar início. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui. Fui convidado pelo excelentíssimo senhor comandante da unidade desse batalhão Mauá, da nossa querida Araguari, e intermediada a minha vinda pelo nosso estimado amigo Tenente Décio. O tema é exatamente suicídio. Uma visão, um olhar psicoespiritual. Sempre tenho vindo aqui, é certo, falar de temas dolorosos. Depressão e agora suicídio. Um slide, segura, por favor. Vai ter que pôr mais alto porque ele tem uma audiodescrição para que eu ouça. 5.000 adolescentes. Bom, perdemos um pedacinho, mas não tem problema. Próximo nós pegaremos a tempo. A ONU, em 1994, desde 1994, coloca o suicídio entre ou como a terceira causa de morte no mundo. 5.000 adolescentes suicidam-se por ano no Brasil. Ou seja, o suicídio dos adolescentes, inclusive, entre 15 a 24 anos, é a segunda causa de morte. Então é um tema deveras extremamente preocupante. Próximo slide, por gentileza. Agora já vai estar com áudio. Luto é diferente de melancolia. Melancolia é um luto patológico. No luto, há um reinvestimento do objeto, uma substituição do objeto por reinvestimento. Na melancolia, que é um luto patológico, o ego ataca o objeto. Vamos traduzir isso. Quando nós, por exemplo, sofremos uma perda, como bem mencionado pelo Tenente Décio, perdemos um ente querido. Eu não gosto da palavra perda, perder um ente querido. Acho que a gente perde um objeto. Mas é muito comum. Perder a mulher é muito fácil no shopping. Às vezes alguém diz assim: aquela mulher roubou meu marido. Eu fico imaginando se foi com uma bazuca, alguma coisa do gênero. Mas, tratando especificamente no caráter psicanalítico, psicológico, psíquico do assunto,
Nós todos, quando sofremos, entre aspas, uma perda, devemos trabalhar essa perda através de um luto. O luto é saudável. Aquela pessoa que sofre um baque e não faz o luto, ele tende a adoecer, porque o luto é uma transformação, é um reinvestimento do objeto. Eu, por exemplo, fui abandonado por hipótese pela minha mulher, ainda não aconteceu, espero que não aconteça. E o que acontece? Eu fico sentindo um vazio, um buraco, porque aquele objeto fazia parte da minha convivência e da minha vivência. O luto é exatamente um período necessário para eu ir substituindo aquele objeto por outro objeto. Eu vou reinvestindo um objeto por outro objeto. Isso é o luto. Então é aquela coisa de falar assim, não devo sofrer com a perda, devo colocar uma pedra sobre o assunto. Todos que colocam uma pedra sobre o assunto depois viram o meu paciente. Porque o assunto não tem como se colocar uma pedra. Tem que ser trabalhado pelo luto. Agora, quando esse luto adoece, quando esse luto agrava, nós entramos num campo chamado melancolia, que é exatamente o luto patológico. Aí não há mais essa troca do objeto. O que acontece? Acontece o inverso. O ego, que é uma instância do nosso psiquismo, que deve assegurar a nossa vivência, o ego, muito mal interpretado por aí. O ego pode adoecer, chama-se egoísmo, egotismo, egolatria. Nós temos 3 instâncias no nosso psiquismo. Um tal de id, que é o prazer, tipo para quem gosta de chocolate. Alguém consegue que gosta de chocolate comer só uma naquinha de chocolate? É uma naquinha, mas outra. Né? Depois fica com aquela coisa, eu vou engordar. Não vai, já engordará. Mas é o princípio do prazer, é chamado id. Aí tem uma outra coisa chamada superegos, não coma, não coma, não coma, faz mal, você vai engordar, ficar feio, feia, etc, etc. E tem um sujeito intermediário disso tudo, que chama ego, que diz um pouquinho de prazer faz bem, seu superego maneira um pouquinho aí, vamos entrar num acordo, e faz um acordo também com o mundo exterior. Esse é o ego. Então uma pessoa saudável tem um ego saudável. Ou seja, ele comanda o id para ir devagar, com prazer, com moderação, o superego também para ir devagar, para não gerar culpa, e ele comanda bem também com o mundo exterior. Este ego adoece na melancolia, ele ataca o objeto. Ele come o objeto, vamos dizer assim. Aí é o melancólico, é diferente do enlutado. Então, por um certo momento, é normal você ter uma tristeza. Agora, quando essa tristeza se tornar doentia e quiser atacar, inclusive você, que vai ser um suicídio lá na frente, é a melancolia em estágio avançado. Próximo slide, por gentileza. Etiologia do suicídio. O ego, que tem a função de preservar o objeto, adoece. E para preservar a autoestima, ele abre mão da autoconservação. A falsa sensação de calma, o instinto, leva o sujeito ao inorgânico. Bom, o que nós vimos como causa do suicídio? Esse ego que deveria nos proteger, que deveria proteger o nosso ser, por estar adoecendo, ele fala, olha, eu vou conservar você. Eu vou deixar a sua autoestima boa. Falso. É falsa essa percepção. Eu vou te deixar a sua autoestima boa. E por isso eu vou desligar o mecanismo de sua autoconservação. É assim que ocorre o suicídio. São 2 disjuntores, vamos dizer assim. Um disjuntor que é o da autoestima, outro disjuntor que é da autoconservação. O ego desliga o disjuntor da autoconservação e deixa só ligado da autoestima
num processo psicológico falso. Olha, você foi vitimado por uma traição. Seus amigos vão colocar alguns adornos no seu apelido. Vão te chamar de alguns nomes não muito apropriados para a sua autoestima. Vão te chamar, por exemplo, daqueles servos que tem uma galharda muito bonita. Isso, a sua autoestima não vai ficar bem, esse apelido é um cocar indígena, entre aspas, um pouco inapropriado para você. Você vai se sentir muito mal com esse apelido. Estou brincando para exemplificar. Então, para te preservar a autoestima, eu desligo a sua autoconservação e você se mata. É um processo falso. E diz mais, no instinto de morte fala, não, é tudo calmaria. Você, quando desligar essa autoconservação, você não vai ser chamado de nenhuma forma de apelido negativo. Estou dando um exemplo. Então, essa falsa ideia leva-se ao suicídio. Então, o suicídio é uma montagem psíquica. Observaram? Desconfie quando falar que para preservar sua autoestima você tem que desligar sua autoconservação. Isso é um processo de adoecimento. Por quê? Porque o seu ego adoeceu. Ao invés de proteger o objeto, ele fagocitou. Ele engoliu o objeto que é você mesmo. Ficou bem claro até aqui? Próximo. Condutas facilitadoras do suicídio: alcoolismo, transtorno psiquiátrico e resignação em pacientes hospitalizados e indivíduos portadores de estresse emocional. São condutas que facilitam o suicídio. Por quê? Porque já estará fragilizado o ego. O alcoolismo fragiliza o ego. A resignação, qualquer que seja ela, eu peguei de um paciente hospitalizado, fragiliza o ego. O sujeito está lá sem previsão de alta, ele acha que o mundo dele acabou. Isso fragiliza o ego. O transtorno psiquiátrico fragiliza o ego. Indivíduos portadores de estresse emocional têm o ego fragilizado. Agora eu pergunto aqui entre nós, que ninguém nos ouça, quem hoje não tem um transtorno emocional de estresse? Quem não tiver, me avisa, porque já morreu. Nós todos hoje estamos vivendo num mundo extremamente estressante. Por isso que nós temos que abrir mais a nossa visão e maior o nosso cuidado, por conta dessa cobrança exagerada que nós estamos vivenciando hoje. É algo para pensarmos, mas não é o tema da manhã. Então nós estamos hoje mais propensos ao suicídio se não tomarmos cuidado? Sim, porque estamos com o ego mais fragilizado. E nós vamos ver adiante. Próximo slide, por gentileza. Formas de suicídio: voluntário, extinção da vida, comportamentos autodestrutivos crônicos. Bom, Progressão: alcoolismo, acidentes trágicos como fuga. Freud. nós temos dois tipos de suicídio. Duas formas de suicídio. A voluntária, que nós não somos tão voluntários assim. Nos deixamos enganar por um mecanismo mental que eu já disse. Mas vamos chamar de voluntário. Eu pego o cinto, coloco, digo assim, vou apertar, vou me matar. Pronto. Esse é um suicídio voluntário. Ou tomo veneno e para me matar. Às vezes eu uso isso até como chantagem. Remédios, as medicações hoje, em regra, muitas delas não são mortíferas, ainda que psiquiátricas. Muitos vão se matar por remédios psiquiátricos, não. Dorme uns 2 dias, 3 dias, faz lá uma lavagem estomacal, consegue voltar a tempo e a morte. Porém,
E às vezes como chantagem emocional. Eu tive uma crise de ciúme que eu não consegui controlar, aí o marido chega, eu tomei, ou a mulher chega, eu tomei meia caixa de um remédio qualquer para me matar. Às vezes isso é uma forma de chamar a atenção, que não é o momento de aprofundarmos, mas já é, a tentativa deve ser levada em conta sim. Aquela história de que cachorro que late não morde, não vale no suicídio. Às vezes ele late, e um dia ele morre, ao invés de morder. O outro suicídio, que é um transtorno crônico de comportamento, ele vai se matando aos poucos. Ele vai bebendo, ele vai se tornando um drogadito, ele vai usando droga, e ele vai cada vez mais produzindo isso para ele ter um problema e naturalmente vir a morrer. Ele sai trêbado dirigindo um carro, exatamente, às vezes como um mecanismo de fuga inconsciente para se matar. Ele não tem uma coragem direta de fazer o suicídio específico, o suicídio direto, voluntário, ele usa um suicídio involuntário. Então olhemos para a nossa conduta se nós já não estamos suicidando lentamente, às vezes fragilizando nossos órgãos, estamos suicidando ao longo do tempo, como uma fuga. Por exemplo, às vezes o lar conjugal não vai bem, e às vezes o sujeito, ao invés de ser professor, essa história me marcou. Um dia eu perguntei a uma pessoa: por que o senhor dá aula para ficar longe da minha mulher? Não perguntei se a aula era boa. Só achei um motivo interessante já antes do suicídio. Ou seja, ele estava fazendo algo positivo para não enfrentar algo negativo. Será que o problema era a mulher? Às vezes não. Às vezes a gente que tem o próprio problema desloca para o outro. Porque nós temos muita dificuldade de dizer que o problema é nosso. É sempre do outro. Mecanismo de deslocamento. Adiante. Observações imprescindíveis. Não houve diminuição do suicídio, mesmo com as medicações mais modernas. Pacientes deprimidos, o profissional de saúde deve indagar sobre ideação suicida e tentativas anteriores. Se o suicídio fosse puramente um mecanismo químico cerebral, com as medicações avançadíssimas que temos hoje, por que não houve diminuição com essas medicações? É para irmos a um olhar psicoespiritual que eu propus. É interessante parar para observar isso. E outra, o profissional de saúde deve se interessar muito quando se trata de um depressivo, como ele está. Imagine um profissional do SUS, guardadas as exceções, mal pergunta o nome. Isso eu estou gravando exatamente para pôr no YouTube. Mal pergunta o nome, seja cubano ou brasileiro. Como é que o senhor chama? Está aqui o seu remédio. Até a próxima, se é que tem próxima. Não perguntou, às vezes, das tentativas anteriores, não perguntou se já teve ideação suicida, ou seja, se já tentou mais do que meramente dizer, tentar, se já foi pego um dia assim, balançando com a corda e coisas que tais. E nós então devemos, como pais, como amigos, como companheiros, se alguém nos queixar, devemos indicar a ele um profissional e perguntar depois se o profissional perguntou. Se o profissional não perguntou, indique outro profissional até um que venha perguntar. Próximo. Suicídio do X. Essa é interessante. A cola no colégio gerou a perda do posto e a punição de ir à festa da tia. Esse X é um personagem fictício. Esse X era ligado ao exército. E ele foi pego colando na escola, porque ele queria alcançar um posto subsequente, lá nos idos anteriores. Ele queria, o exército mudou demais,
Hoje nós sabemos que não é só a questão técnica, mas a questão humana está presente no Exército Brasileiro. Eu posso falar do brasileiro. Lógico que todas as instituições têm falhas, e aqui não poderia ser diferente. Onde está o homem, está a falibilidade humana. Mas ele queria atingir um posto superior e foi pego colando no colégio. Perdeu o posto. E mais do que isso, ele foi impedido de ir a uma festa que ele anelava tanto, que ele desejava tanto, da tia dele. Ele se suicidou. Para, supostamente, preservar a autoestima que nós falamos lá. Ele imaginou, bom, se eu me matar, não vou ser tido como o sujeito que colou, que aquele tempo ser honesto era algo muito preocupante. Hoje, quem não cola, para muitos aí, não passa na escola. Ou seja, os valores estão sendo deturpados. Naquele tempo havia uma rigidez de costumes, onde a honestidade fazia parte dele, do costume. E, naturalmente, ele seria chamado de alguém de mentiroso, de um fraudador. Aliás, fraudador aqui no Brasil, levar um título de fraudador é quase de comendador. Você não fraudou, não, então você não é brasileiro. E se for do petrolão, você é um brasileiro de primeira linha. Mas ele ficou com medo disso tudo, a autoestima dele estava em jogo, ligou falsamente o psiquismo para desligar a autoconservação, ele resolveu se matar, porque as punições foram para ele grandes. A próxima, por gentileza. Hipóteses para explicar o suicídio do X. Vamos imaginar essas hipóteses. Psicanalítica, pulsão de morte, volta ao estado inorgânico, onde não há tensão, incapacidade de resistir às frustrações, retorno ao estado desamparo, pobreza de si e do outro. Traduzindo, Exagerado sentimento de culpa, falha no ambiente acolhedor e o verdadeiro self não conseguiu emergir. Traduzindo, se eu me suicidar, eu volto ao inorgânico, eu acabo, lá é tranquilo, então vale a pena suicidar. Essa é a explicação psíquica. E certamente eu tinha em casa, em algum lugar, um ambiente não acolhedor, me gerou uma culpa imensa. Olha, como é que você foi colar? Como é que você fez isso com o papai e com a mamãe? E eu que sempre faço isso por você. Você é minha esposa predileta, meu marido predileto. Quando tiver muita lisonja, eu desconfio. Seja de filho, de esposa, de esposo, de amigo, alguma coisa geralmente tem. Tudo que é exagerado, desconfio. Amor, eu amo tanto você. Fiz alguma e não quer contar. Mas tanto que não consigo viver sem você. Piorou. Tudo tem uma medida. Às vezes esse excesso de romantismo pode, estou hipotetizando, encobrir uma culpa por algum fator que não vem ao caso aqui citar. Então ele imaginou psiquicamente, inconscientemente, volta ao nada, está tudo resolvido, lá em casa ninguém vai me acolher mesmo, e aliás, eu vou estar com essa culpa pro resto da vida. Para a psicanálise, essa seria a explicação do suicídio do X. Adiante. Duas ideias preconceituosas sobre o suicídio. Um ato de coragem ou um ato de covardia. Para mim, suicídio é um universo desconhecido. Se nós dissermos que suicidar é um ato de coragem, não sei. É um ato de covardia? Não sei. O mundo emocional é algo abismal. Mas que o suicídio não resolve, isso sei. Por que fulano suicidou? Não sei. Mas que é um artifício da mente enganoso que leva ao suicídio, ou é?
Agora, julgá-lo, a psicanálise não tem coragem de julgar. Adiante. Explicações fenomenológicas. A multiplicidade de escolhas que marca o ser torna-o angustiado. Ao se entender alvo de dificuldades invencíveis, trará para o si o não ser. Olha que O curioso. suicida tem uma noção de vivência tóxica, que é acabar com o próprio sofrimento. Olha, aí é para a fenomenologia. Não é para a psicanálise, é para a fenomenologia. Nós temos tanta liberdade de escolha que nos confundimos com ela. Ainda mais hoje. Nós, às vezes, diante de uma dor imensa do nosso ser, nós preferimos o não ser. Para a fenomenologia, é isso. Nós nos encontramos tão atordoados diante de uma situação, vamos pegar o exemplo do X, que enfraquecidos diante daquilo, que o nosso verdadeiro self não consegue emergir. Traduzo, o ego é esse indivíduo, o ego é essa instância psíquica que exatamente faz aquilo que eu expliquei. Mas nós temos que ir além do ego. Nós precisamos ir para o self. O self é o si mesmo. O que de mim eu tenho? O ego lida comigo nessa transição. Prazer, não posso, como eu vou fazer a mediação disso como mistério. Mas além do ego existe um self, um si mesmo. Esse si mesmo é que sobra. E isso é impedido diante desses momentos de dificuldade. Nós não temos uma ampla visão do nosso si mesmo. E fiquem tranquilos quanto a microfone cego, eles não se dão bem. Tá? Eles têm um problema psicanalítico profundo, fálico e inexplicável. Então, quando nós não conseguimos sair do nosso ego, que já é importante, mas ficamos presos nessa falsa situação, é um falso self. E esse falso self nos leva à possibilidade de suicidarmos. Quando nós não emergimos para o nosso si mesmo, nós podemos suicidar. Ou seja, a vida não tem mais jeito, ela não gosta mais de mim, né? Ou coisas do gênero, nós podemos suicidar. Para os homens que eventualmente perderem o objeto amado feminino, vai para a noiva do cordeiro. Noiva do cordeiro é um município de Minas Gerais, só tem mulheres. Se lá realmente eu não achar nenhuma, aí talvez reste um suicídio. Estou brincando. E para as mulheres, pode ficar tranquilo, porque a estatística está aumentando homens à disposição por vários motivos. Então o mercado está em alta, melhor que a Bovespa, podem ficar tranquilos. E tem uma mensagem em vossas mentes. Nós devemos aprender a conviver com o próximo, mas com a indiscutível ideia que somos eternamente sós. Ou seja, só nós somos nós. Ninguém pode ser nosso por nós. Somos exclusivamente sós. Devemos conviver com o próximo, mas somos sós. Ele me decepcionou. Ele não te decepcionou. Você projetou uma imagem dele que te decepcionou. Quando nós éramos namorados, era uma beleza. Todo mundo sabe disso. Porque as máscaras não caíam. Hoje não, ele lava o pé. Ou seja, ele foi se demonstrar quem ele era. Por exemplo, eu escuto mulheres, vamos dizendo assim: a minha mulher o meu marido tinha tal comportamento, mas me falou que quando casasse, passava. Se fosse assim, casamento era o remédio para tudo. Não é assim. Não muda assim. A coisa está no self, no si mesmo. Nós temos que analisar o nosso si mesmo. Então, para a fenomenologia, nós, quando não alcançamos o si mesmo, nós podemos ser alvo do suicídio. Próximo. Teoria comportamental. O comportamento é uma resultante funcional, existindo dois tipos de estímulos. Reforço, prevê
o comportamento futuro. 2. Punitivo, fixação comportamental. Com esses estímulos é que se programa o comportamento. No suicídio tem-se a predominância de comportamentos punitivos com reforços negativos. Essa é a teoria comportamental. Nós temos 2 tipos de estímulos: reforço e a punição. Reforço e a punição. Quando predominar a punição com reforços negativos, somos alvos possíveis do suicídio. Olha como é fácil. Você chega para um indivíduo que está prestes a suicidar, como é que está a sua vida? Uma desgraça. Olha o reforço dele. Mas não tem nada que presta, não. Não gosto do meu filho, da minha mulher, do meu vizinho, da minha vida. Olha como são os seus prismas de reforço. E como você está? Eu não devia nem ter nascido. Ninguém gosta de mim. Ah, todos querem meu mal. Olha a punição. Com esses 2 elementos de reforço nessa linha, mais a punição nessa linha, pode ficar tranquilo que algo de bom não virá. Então, se vocês quiserem algo de bom, reforço positivo com punições moderadas, porque a gente precisa reolhar, reanalisarmos, né? Punição não no sentido negativo. Puxa vida, eu chamo a minha mulher de uma espécie, né, na cadeia ecológica menos do que a do homem, ali perto do zebu. Todo dia eu a chamo de uma zebu feminina, né? Chamá-la de zebu feminina não é um adjetivo interessante. E a mulher chama o homem todo dia ali perto do moar masculino, né? Perto do animal, né? Cavalar. Não é interessante esse tipo de comunicação diária. Burra para ali, anda para cá. Isso negativa e repetidamente vai ser um reforço negativo e o outro vai querer punir com os coices. Naturalmente isso não vai dar um bom resultado. Começa com o verbal, depois passa para a panela, depois automaticamente para a pistola, para a faca e daí por diante. É tudo um crescendo. Lógico que esse tipo de reação no suicida, então, ele vai se sentir cada vez mais punido e mais com reforço negativo. Então, o que nós devemos fazer para ele? Mostrar a ele reforços mais positivos e que ele não precisa punir-se assim. Há algo para ele vivenciar positivamente. Próximo. Visão psicossocial. É outra visão. 2 tipos de família. 1. Pendor estruturado com liberdade de individualização. Pendor desestruturante, que é o segundo, com tendências à massificação. O que as diferencia é o modo de lidar particularmente com os problemas. Explico. Tem uma família que é estruturada, tão bem estruturada, mas tão bem estruturada, que tudo é bem individualizado. Ou seja, tem a gavetinha para pôr as meias, tem tudo muito bem estruturado. O que é mais importante naquela família é a estruturação, não é o ser. E tem outra família extremamente desestruturante, o mais importante lá é o ser e não o comportamento. Essas 2 famílias exageradas vai gerar problema. Por quê? Porque aquela que o importante é meu filho esteja aqui, pelado, jogando a roupa pela casa. Essa é a família com pendor desestruturante. O importante é meu filho. A outra, é importante que meu filho seja o exemplo da organização. É preciso mesclar essas 2 famílias. Uma família que o sujeito possa ser ele, pode dizer, eu não gosto disso, eu não concordo com isso.
mas que também não seja tudo liberado para ele. Uma mãe me disse: minha filha tem 18 anos e tem 100 pares de sapato. Sério. Ela era uma centopeia. 100 pares de sapato. E o que eu faço com ela? Eu disse: não, o problema está com a senhora. Ela já tem 100 pares de sapato, já foi habituada negativamente. Ela ainda vive com a senhora 5. Então agora a senhora convida para doar 50 pares de sapato. Não, ela vai virar uma fera comigo. Mas diga que você será uma fera com ela se ela não doar 100 pares de sapato. E entra em um acordo, dialogue. Diga para ela passear com a senhora, ver meninas que não tem nenhum sapato, ela vai se comover, já vai querer doar um. Só também não chega no primeiro dia de sopetão e fala assim: baixe 50 pares de sapato. Porque ela vai gostar do 100. Nós somos assim. Aí devagarinho a senhora vai fazendo um treinamento com ela, com os reforços e com as punições leves, e ela vai doando os sapatos. Depois a senhora vai mostrando para ela que não precisa aquilo tudo e tem-se chance de ajustá-la. Ah, vou começar a fazer isso. Contou-me certo tempo depois que hoje a moça tem 10 pares de sapato. Mulher que tem menos de 10 pares de sapato, em regra, é doente. É um contexto social, é um dia que é com preto que combina com vestido mais preto, um dia o menos preto que combina com vestido menos preto. E nós, homens, não tentemos entendê-la, porque Freud diz que mulher é um continente negro. E homens também têm as suas manias de futebol, e etc. Não vamos entrar aqui, senão vamos desviar do tema, e etc, etc. Então vamos criar uma família onde seja muito importante a liberdade do diálogo e que tenha organização, porque senão ele tenderá a ser um eventual suicídio. Porque está tão dentro de um caos pela massificação, ou está tão dentro de um caos pela superexigência, como no caso do X, que ele poderá se suicidar. Adiante, por gentileza. Suicídios e seus graus. Primeiro grau, inconscientemente, todos têm, mas não significa atingir um ato suicídio. Graus intermediários, aqui se tem as tentativas, mas não significará que terá um suicídio fatal. Grau máximo extremo, aqui se tem um desejo firme de se matar. O Wilfred Bion, psicanalista, diz que todos temos a PPP, parte psicótica da personalidade. A gente vê isso com tranquilidade. Um dia nós nos desentendemos às vezes com alguém, pegamos e jogamos nosso sapato no chão. Estou sendo assim muito modesto. Aquele momento que a gente joga o sapato no chão, dá um soco na parede, ninguém nunca teve esse acesso, dá uma batidinha no travesseiro, não precisa confessão. Só pensa. Dá uma batidinha maior no travesseiro, aquilo é um grau mínimo, um grau inconsciente, o primeiro grau de um ato psicótico na nossa cabeça. O suicídio é um desvio naquele momento que rompe com a realidade, naturalmente psicótico, digamos assim. Depois tem um grau intermediário, quando o sujeito tenta o suicídio. Agora, quando chega no grau máximo, ele tem um desejo firme mesmo de se suicidar. Então podemos ir avaliando aquele que se mostra alcoólatra, drogadito, aquele que se mostra um transtorno emocional mais significativo. Vamos avaliando qual o grau que ele está apresentando e vamos trabalhando com ele nisso. Lá no grau primeiro, primeiro grau, tá? Fora do primeiro grau não tem ninguém. Assim, com um desejozinho, às vezes tudo acontece, mas que vontade de sair desse planeta. Isso tem nome, um grau inconsciente de suicídio normal para a raça humana. Tá? Enquanto estiver só aí, está normal. Às vezes uns usam até uma chantagem: se você me deixar, eu me mato. Às vezes pode matar mesmo. Então vamos tomar cuidado, ver se esses graus existiam antes. Se esses graus nunca existiram antes, talvez isso não aconteça.
É importante observar, não quero ser responsável por absolutamente nada numa palestrante. Próximo. Prevenção do suicídio. Analisar em qual esfera pode levar o indivíduo ao suicídio. Pessoal ou individual, social ou institucional. Realizar uma psicohigiene. Rediscutir se as relações estão ou não saudáveis. O X só suicidou-se hipoteticamente por quê? Na esfera individual ele se sentiu nada. Ele queria subir de posto. Não tinha autoconfiança suficiente para estar fora. Possivelmente no ambiente acolhedor da casa também, olha, você só é o X se você subir de posto. E certamente, se você não conseguiu o posto, você não é o filho adorado, institucional. Me parece que no caso do X, ele era pressionado tanto individual, quanto social, quanto institucionalmente. Por exemplo, não terei uma aceitação na minha instituição se eu estiver deprimido. Não terei uma aceitação social se eu estiver mais deprimido. Não terei uma aceitação de mim mesmo, já não me aguento mais. Como diz a música de Oswaldo Montenegro, ai meu Deus, como eu sou chato, que vontade de me atirar no mar. Aquela música mostra bem o tema em que nós estamos tratando. Ai, como eu sou chato, não aguento mais a minha chatice, que vontade de me atirar no mar. É mais ou menos assim na letra. Então, quando temos que fazer essa psicohigiene, como é que estão as nossas relações? Relação de mim para comigo mesmo. Está saudável? Eu ando bebendo demais, fumando demais, transando demais, ou de menos, tudo. Não socializo. Essa é uma análise. Como é que está realmente a saudabilidade da minha relação com o próximo? Eu não converso mais, eu rosno, eu grito. Algo está equivocado. Há de fazermos essa psicohigiene. Como é que nós estamos psiquicamente? Como é a nossa relação com a nossa instituição, com o nosso chefe? Sempre será que o chefe é chato? Às vezes o chato sou eu. Não é? Quer dizer, algo para pensarmos. E isso vai nos prevenir por conhecermos antecipadamente quem somos, como estamos, qual a nossa relação com o próximo. Isso vai nos prevenir numa frustração daquele mecanismo falso do ego que geraria uma calma eterna e nos levaria ao suicídio. Próximo, por gentileza. Psicologia analítica. Outra visão do suicídio. A morte das 4 metáforas: sociológica, jurídica, teológica e médica. Ele propõe que há de se ter a metáfora da alma, isto é, ver o sujeito por dentro, em sua singularidade. Visão singular do ser e acolhimento de sua história em vida. Sondar qual é a fantasia mítica do sujeito quanto à morte. Atingir a iluminação que há dentro de nós. Isto é, enxergar que devemos matar muitas fantasias doentes. E se chegar a um simbólico, que o coloque frente a si mesmo. Quem diz isso não sou eu. É Carl Gustav Jung. 4 metáforas. O que a sociedade pensa de mim? Essa é a metáfora sociológica. Eu não sei como eu vou andar hoje, porque o meu sapato, todos vão reparar o meu sapato. Você está preso na metáfora sociológica. A metáfora jurídica, quando o sujeito é exageradamente ligado ao cumprimento da norma. Claro que a norma tem que ser cumprida, mas ele é exagerado, muito doente àquela norma. Não estou pregando a transgressão, estou dizendo que ele é vítima da norma. Conta-se que um juiz era assim. É um juiz que vai ser gravado, senão amanhã eu estou respondendo por dano moral. Principalmente depois que certo juiz parece ter sido Deus.
o agente de trânsito. Parece, eu não fui lá constatar, não sei também da sua deidade, então tem que fazer uma ressalva no Brasil hoje. A liberdade de expressão, desde que reticências. Ou seja, conta-se uma piada de que um juiz era assim, ele virava para uma mulher e dizia: banhe-se, troque-se, deite-se, transe-se e volte conclusa na próxima quarta-feira, ou seja, volta para o mesmo ato na quarta-feira que vem. Então essa seria uma metáfora do sujeito jurídico. Um sujeito teológico, aquele que está preocupado demais como a igreja dele vai aceitá-lo. Não é como ele vai ser aceitado na igreja, é como a religião dele vai ser aceitada. A metáfora médica, será que eu estou bem de saúde? Ai meu Deus, eu engordei 1 quilo a mais. Meu médico vai brigar comigo, eu estou doente. Seria quase que, para não dizer mais, um hipoconeio. Eu tive uma paciente interessantíssima. Ela me disse assim, ela possuía herpes. Ela beijou o namorado e teve uma relação sexual. 2 horas da manhã, ela ligou para o namorado e perguntou: você tem herpes? Você tem AIDS? Ou seja, estava super nessa metáfora médica. O mais importante para ela era o aspecto biológico. Não estou dizendo não devemos prevenir, estou mostrando os exageros. Para o Jung, nós temos que quebrar essas metáforas e buscar uma metáfora da alma, o nós mesmos, uma iluminação dentro de nós mesmos, algo que nos coloque diante de nós mesmos. Aí sim, nós vamos estar vendo o suicídio. Eu vou me matar, não vai adiantar para mim. Eu posso continuar vivendo, eu devo continuar vivendo. Eu tenho outros elementos. Eu sou cego, a minha vida acabou. Não acabou, você tem braços, tem pernas, tem coração, tem pulmão, tem rim. E tem tantos outros órgãos funcionando muito bem. Então fica para nós aí esse convite à vida. Por isso que Jung nos convida a vivermos a vida, não com exageros, mas estarmos presentes na vida. Quem gosta de passado é museu. Guardem bem isso. Nós precisamos pegar a história da nossa vida, acolhermos a história da nossa vida e passarmos a viver melhor a história da nossa vida. Louise Hay, grande Louise Hay, foi vítima de abandono infantil, tornou-se prostituta, teve câncer e hoje é a maior psicóloga, uma das maiores psicólogas do mundo. Ou seja, é possível a transformação de nós mesmos quando nós matamos essas metáforas e vamos ao encontro de nós mesmos. Próximo. Visão espiritual do suicídio. Impacta positivamente o grau de adaptabilidade. Melhora a forma de lidar com o estresse e otimiza a autoestima. Uma pessoa... A religiosidade pode ser intrínseca, quando é o maior objeto do ser. Extrínseca, quando o objeto é a busca de sociabilidade ou status. Essa gera maior grau de ansiedade e de depressão. Estou falando de espiritualidade. Aqui estão todas as crenças e religiões. Tem 2 tipos de religiosidade. Intrínseca, quando eu realmente creio e o objeto maior para mim está na transcendência. E tem uma religiosidade extrínseca. Quando eu vou lá para desfilar, quando eu vou lá para arrumar um namorado, uma namorada. Ou seja, quando é um artifício. Quando é um artifício, eu crio um conflito comigo mesmo. Porque eu estou lá, mas não estou lá. Eu me faço o corpo presente e a alma distante. E isso me gera uma angústia, me gera uma ansiedade, me gera uma depressão. E uma megera na minha vida. É muito importante, então, essa entrega à espiritualidade. Não estou falando de nenhuma religião específica. Essa entrega à espiritualidade, eu me adapto melhor. Eu fico mais sociável. Isso me faz suportar melhor
às situações estressantes. Até porque eu tenho mais amigos de fé, irmão, camarada. Outra música interessante. O poeta sempre chega primeiro do que o estudioso do psiquismo. Nós precisamos desse canto em coro. Nós precisamos do outro. Nós precisamos sair de uma ilha de nós mesmos. Essa ilha de nós mesmos é que vai nos desconectando com o outro, enfraquecendo o nosso ego, impedindo o nosso self emergir, e poderemos nos tornar vítimas do suicídio. Próximo. Vinculação com a espiritualidade. Diminui a drogadição, menor uso de álcool e tabagismo. Família estruturada, mais espiritualidade, igual menor índice de suicídio. Essa é a fórmula que eu encontro. Família estruturada, com individualização, um desejo de que cada um possa ser ele, e ao mesmo tempo dando a ele espaço para ser ele, mais um contato com a espiritualidade, com a transcendência, qualquer que seja a denominação de crença / religião, mas algo que o faz saber que transcende-se a si mesmo, igual menor índice de suicídio. Então, temos o último slide que eu gostaria que os senhores observassem, por gentileza. Esse não fala. O que os senhores estão percebendo aí? Conseguem ver? Se não conseguirem, acho que podem se deslocar, não sei qual é a possibilidade disso. Vocês estão observando, o número de descrentes é grande ou é pequeno? Por estado? De descrentes? Pequeno. Qual é o maior índice de descrença no estado? Quanto? 19%. Ou seja, 80%, 81% dos seres acreditam na transcendência. E essa foi uma amostragem feita pela Fundação Getúlio Vargas. Passa a última agora para eles olharem as referências que eu trouxe. Isso tudo que eu falei está baseado nessas referências aí. O que fica para nós então, de lição? Todos tentam ver o suicídio. A psicanálise tenta explicar o suicídio, o comportamentalismo tenta explicar, a visão psicossocial tenta explicar, a psicologia analítica tenta explicar. Todos tentam explicar o suicídio. O suicídio ainda não é bem explicado. Nós temos hipóteses para o suicídio. Agora, temos uma realidade, que família estruturada mais espiritualidade, há um menor índice de suicídio. Esse é um dado que podemos confiar. Então deixo aqui agora um alerta. Como estamos criando a nossa família? O reizinho quer tudo, e nós damos tudo ao reizinho. E o dia que o reizinho sofrer uma frustração na vida, ele não aprendeu a lidar com a frustração. O reizinho poderá ser um candidato mais facilitado ao suicídio. O rainhazinho. Pararam para pensar? Também não vamos dar nada ao reizinho, a rainhazinha. Ela vai sentir falta de acolhimento, rejeição, desamparo. E diante de uma situação de dificuldade, já vinha sofrendo todo um desamparo, poderá se enveredar para o campo suicida. Por quê? Temos duas pulsões. Nós só temos duas pulsões, uma de vida, outra de morte. No momento que trabalhamos em nós mesmos e acreditamos em um projeto pessoal, social, institucional, estamos vivificando a pulsão de vida. No momento em que usamos os reforços e usamos as punições em demasia, estamos solidificando a pulsão de morte. A escolha, diz um grande sábio, que
para-se uma pessoa diante dele e põe um pássaro na mão e segura e diz assim: vamos ver se ele é sábio. Diga-me, ó sábio, ele está vivo ou está morto? E pensou: se ele disser que está vivo, eu esmago lentamente o espírito. E se ele disser que está morto, eu abro as mãos e ele sai voando. A resposta do sábio, da lenda, é a mesma que eu digo com relação para os senhores com relação às duas pulsões. Mais pulsão de vida ou mais pulsão de morte? A resposta do sábio é a que eu vos dou. Disse o sábio àquela pessoa: o futuro desse pássaro está em vossas mãos. Muito obrigado. Bom, senhores, bom dia. A gente agradece imensamente a presença do Dr. Emerson, psicoterapeuta aqui da cidade de Araguari. Inicialmente, quando a gente recebeu essa missão do Comando Militar do Planalto de explanar e difundir essas informações sobre prevenção ao suicídio, a gente recebeu um documento do CMP. Eu pensei comigo, na terceira sessão, quem a gente poderia convidar para ministrar essa palestra. É uma palestra que é muito técnica, né? A gente não pode simplesmente atribuir essa missão a qualquer pessoa. Então a gente teve a grata satisfação aí de comentar com o Tenente Décio, que conhecia o nosso amigo Dr. Emerson, né, que ano passado já deu essa palestra para o batalhão, e graças a Deus a gente teve a oportunidade de ouvir as palavras do Dr. Emerson, que foi uma brilhante palestra. Eu tenho certeza que não tinha pessoa melhor para mostrar e difundir essas ideias para o nosso batalhão. Né, a gente agradece, doutor, a essa disponibilidade de tempo que o senhor teve aí para nos passar os conhecimentos. A gente sabe que ultimamente a gente tem passado por momentos de estresse, com certeza. As nossas atividades, elas são rotineiras, mas elas têm se intensificado de tal maneira que a gente tem alguns problemas pontuais, inclusive no nosso batalhão, de militares, de servidores, enfim, de pessoal, até com depressão. Então vem realmente bem a calhar essa proposta aí dessa palestra, né? Até porque é uma preocupação do Exército, porque a incidência de suicídio dentro do Exército, doutor, ela está aumentando. Então essa preocupação ela está sendo difundida através dos comandos militares de área, e a gente está fazendo, materializando essa ideia do CNP. Tá? Então a gente agradece muito a presença do senhor. Eu que agradeço. Tá? E se porventura ano que vem, com certeza teremos mais outras oportunidades de manter e estreitar mais os nossos laços aí. Agradeço a presença do senhor. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Agradeço. Deixa. Liberado. Pessoal, na rota aí, tá? O pessoal está liberado agora.